Grandes problemas que o mercado enfrenta, o grande problema número um é funding. Funding é uma coisa importantíssima para os dois mercados que nós temos, tanto o mercado de baixa renda, que é o chamado Minha Casa Minha Vida, quanto o mercado de médio e alto padrão. No mercado de baixa renda, o Brasil fez uma coisa muito interessante em função da falta de capacidade do governo de dar financiamento. Ou em outros países, os governos eles conseguem dar subsídios, tá certo, para a habitação de baixa renda. Cada governo dá o subsídio de uma maneira, mas eles dão subsídios. O governo brasileiro dá um subsídio, sim, mas ele é muito restrito frente à necessidade que se tem. E criou-se um mecanismo fantástico, utilizar-se dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que faz uma lógica realmente muito interessante. Por quê? Número um, quem precisa comprar um imóvel de baixa renda, geralmente é o cotista do fundo de garantia que ele está lá. O que acontece? Então, ele está contribuindo para o fundo de garantia, ele, uma massa de pessoas, que acho que essas pessoas, em termos de número de pessoas, deve estar na hora de 80%, mais ou menos isso, que são pessoas que contribuem para o fundo, são de baixa renda e precisam desse dinheiro. Por que eu estou explicando isso? Porque, para ele, o dinheiro que ele vai tomar, ele vai sair num custo mais baixo, ele pode ter, dependendo da faixa, ele pode ter um subsídio, tá certo? E isso viabiliza com que as pessoas comprem as suas casas efetivamente com prestações que, no jargão popular, é que cabe no bolso das pessoas. Então, esse mecanismo ele é fundamental e é um mecanismo que a gente tem que preservar. Preservar por quê? Porque nós não temos outro mecanismo para a habitação de baixa renda. Por que eu falo preservar? Porque todo dia aparece um projeto de lei. Projeto de lei, vamos usar o dinheiro do FGTS para pessoas que estão Saque fazendo adoção. aniversário. E o saque aniversário, né? O saque aniversário foi no governo anterior, nós discutimos muito com relação ao saque aniversário, e é um ponto também realmente importante que você está levantando. Mais importante do saque aniversário é o que aconteceu. Os bancos começaram a fazer o quê? Eles começaram a fazer o consignado do saque aniversário. Com isso, obviamente, o que acontece? Você aumenta, tá? O quê? Você aumenta as pessoas que vão fazer saque aniversário, porque ele pode adiantar o dinheiro. E não pensem que é uma taxa baixa, a taxa realmente é muito alta e nós temos aqui casos verídicos de várias famílias que, quando vão comprar a casa, eles precisam dar uma entrada. E aí, quando eles vão dar essa entrada, cadê meu dinheiro que eu tinha no FGTS? Eu antecipei no consignado e ele tem muita dificuldade daí de comprar essa casa, porque parte da entrada que ele precisava dar seria a poupança que ele tem no FGTS. Então, o saque aniversário realmente, junto com o consignado, é uma coisa que nós estamos discutindo sempre com o governo para que a gente acabe com o consignado do saque aniversário. Esse é muito importante a gente trabalhar. As discussões do governo, elas são de altíssimo nível, obviamente. Os bancos, o governo trouxe uma outra alternativa para os bancos, que foi o consignado privado. Essa outra alternativa dá para os bancos o quê? Um volume muito maior de pessoas que podem tomar dinheiro, tá certo? Dentro desse consignado privado. Então, eu espero que os bancos cresçam muito e vão crescendo o consignado privado e deixem o consignado, ou a gente possa fazer algumas restrições para o consignado FGTS para que a gente preserve essa fonte de funding para o futuro. Isso é fundamental, tá certo? Eu não comentei aqui, mas acho que todo mundo sabe que o déficit habitacional brasileiro está da ordem de 7 milhões de moradias e que nos próximos anos nós precisamos construir mais 11,1 milhões de moradias. Grande parte do déficit habitacional está na baixa renda. Então, isso é importantíssimo para a gente olhar para o Brasil. Como eu falei de funding, nós temos o funding também para o mercado médio. Poupança. A poupança, durante muitos anos, ela conseguiu suportar, tá certo?
a um financiamento. Como é que funciona a cadeia de poupança, né? Você tem o poupador, que é aquele que recebe da ordem de TR mais 6% ao ano, tá certo? E os bancos eles têm uma obrigatoriedade de emprestar um percentual para crédito imobiliário. Bom, quanto você tem aquele poupador pagando lá o TR mais 6, o banco olha o TR mais 6 e fala, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu spread em cima de TR mais 6 para poder financiar o comprador. O que acontece? Esse dinheiro ele já foi todo colocado no mercado, o que a gente chama de direcionado. Então, que o banco, os bancos decidiram não parar de operar. Agora, qual que é a única maneira de não parar de operar? Utilizar outras fontes de recursos. E que fonte de recursos os bancos usam para poder continuar operando? É a LCI. O banco emite uma LCI, tá certo? E continua podendo fazer o financiamento. Só que aí o que acontece? O custo vai subir. Porque quando você tinha um custo a TR mais 6 e você passa a ter uma captação em LCI que ela é indexada ao CDI, você vai ter, então, uma influência do aumento de taxa de juros. Por isso que os bancos hoje estão com um nível de taxa de juros chegando ao redor de TR mais 13%. Importante a gente deixar muito claro que nós temos um problema com relação à taxa de juros, que não é só o nosso segmento, é o Brasil todo, tá certo? Mas não falta dinheiro, você não tem problema de liquidez. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que não haverá a falta de dinheiro com liquidez. A LCI, eu comentei por quê. Você pediu para falar de algumas coisas importantes em termos de marca. A LCI, no passado, as pessoas que aplicavam por 90 dias, eles tinham já a isenção do imposto de renda. O governo veio, jogou para 360 meses, fizemos um trabalho bastante forte com o governo e baixou para 270. Ainda não é suficiente. Nós continuamos as nossas conversas com o Ministério da Fazenda para que a gente possa reduzir este prazo. Qual que é o benefício da redução desse prazo? Quando você reduz o prazo de aplicação, você terá o quê? Um maior volume de pessoas que terão condições de fazer investimento em LCI. Quando você tem um maior volume de pessoas investindo, o banco consegue captar numa taxa melhor. E que vai beneficiar quem? Vai beneficiar o tomador do crédito imobiliário. Então, esse ponto da LCI é um ponto fundamental que a gente tem trabalhado muito. Outro ponto importantíssimo, que é oriundo aqui da reforma tributária, são os fundos. Nós temos que, os fundos imobiliários, eles têm que manter o mesmo status que eles tinham do ponto de vista de tributação. Então, houve um veto, hoje os fundos vão, em tese, passariam a ser tributados, o que não aconteceria, e isso é ruim para quem? É ruim para a indústria, porque se você tem a tributação dentro do fundo, você vai ter uma remuneração menor para o cotista e você reduz a atratividade de um dinheiro muito importante que está indo para o mercado imobiliário. Então, esses são alguns pontos aqui que eu estou trazendo. Você acabou de escutar parte de um episódio do Cienge Podcast da Construção. Aproveite para ouvir um conteúdo completo no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Aguardo você!